Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste sabadão vamos falar sobre Names Rights, tá? Vou trazer algumas informações para vocês. Vamos falar também tudo sobre a partida de hoje entre Corinthians e Fluminense, jogo que acontece às 9 horas da noite. O vídeo realmente está bombando, recheado de informações, e na parte da tarde hoje eu prometo para vocês que teremos Corintianeiro 2.0 e aqui novamente bem antes do jogo, tá, filho? Lá para 5 horas no máximo. Estou aguardando algumas informações importantíssimas para trazer para vocês, combinado? Então chega de enrolação, já deixou o seu like? O seu like é de grande importância para ajudar essa plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos, tá? Já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal também e bora falar do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, vou ser bem sincero com vocês, como eu sempre sou aqui, tá? Se não fosse o Dorival Júnior no Corinthians, se fosse qualquer outro treinador com esse monte de desfalques que a gente está tendo em Copa do Brasil por conta de lesões e também aí no Campeonato Brasileiro, já tinha caído do Corinthians há muito e muito tempo. O Corinthians só consegue se manter em fases de classificações na Copa do Brasil, estamos aí numa semifinal, e também o Corinthians ainda consegue pontuar no Brasileiro porque temos um grande treinador. Porque se fosse outro treinador, se fosse um treinador de merda, a gente já tava no óleo. Essa é a grande realidade, sendo bem sincero para vocês. Então o Dorival Júnior, e olha que tinha muita gente que queria que ele caísse, hein? Muita gente que queria que o Dorival saísse do timão. E a verdade é essa, o Dorival vem no Corinthians aqui fazendo milagres, porque teve que achar aí o DNA da base, trazer para o nosso time titular, porque se não fosse a base também, o Corinthians já tinha aí, vamos dizer, estando em situações bem piores do que está hoje. Temos que agradecer ao Guinegão, ao Kaique, muitos jogadores da base, o próprio Rian, tá? Temos que agradecer também o nosso treinador, é lógico, e o Corinthians sair dessa bruxa, essa bruxa que está solta no timão, né, fiel? Olha, hoje, por exemplo, o Corinthians terá desfalques super importantíssimos, principalmente no meio campo. Raniel ainda não volta, José Martínez, Breno Bidon, que está suspenso. Então são muitos desfalques no timão e eu vou passar a escalação para vocês aqui agora, tá? O Corinthians vai entrar em campo com Hugo Souza no gol, seguido de Mateuzinho na nossa lateral direita. Aí a gente vem de 3 zagueiros, tá, fiel? André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrício Angeleri. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. Inclusive o Mateuzinho e o Matheus Bidu estão jogando um bom futebol. Aí no meio campo, com todos esses desfalques, o Corinthians deve vir com certeza com o Rian, Maicon e Rodrigo Garro, e na frente Yuri Alberto e também Guinegão, lembrando que o Memphis também não joga. Só que é uma coisa engraçada, né? É lógico que eu não vou criticar aqui que os caras estão machucados, mas lá na seleção o José Martínez joga, lá na Holanda o Memphis Depay joga. Qual que é o problema aqui? Lá os caras se esforçam e aqui não. Então a gente tem que rever algumas coisas também, porque aqui qualquer coisinha começa a jogar sem dor, mas lá na Holanda não sai nenhum jogo, lá na Holanda quer ficar jogando o tempo inteiro. Então, realmente, né, fiel, lesões são lesões, saúde em primeiro lugar, só que de repente a força de vontade e a vontade tá diferente aí para jogar para sua seleção e para o seu time, tá? E aqui a gente fala mesmo, aqui a gente não tem papas na língua não, meu irmão, aqui a gente fala realmente o que a gente pensa, tá? Então esperamos que em breve o Corinthians possa recuperar, porque não é só sair lá na Copa do Brasil e jogar com um possível time titular, faltando algumas peças ali, classificando, tudo bem. Mas o Brasileirão, ele é de suma importância para nós. Temos lá, estamos, se eu não me engano, em 12º, não sei se já teve rodada ontem, eu acho que não. Estamos em 12º, mas com muitos times abaixo de nós, com jogos a menos e diferença ali de 1, 2 pontos. Então para o Corinthians voltar ali para ficar ali, vamos dizer assim, na sombra da zona do rebaixamento, não está muito difícil, tá? E com todos esses desfalques, é possível aí que o Corinthians começa a sucumbir, começa a perder jogos, porque hoje, por exemplo, vamos enfrentar uma grande equipe que é o time do Fluminense, tá? Então realmente o Corinthians precisa aí começar a pontuar no Brasileirão e recuperar seus jogadores, que é o mais importante. Caso não consiga recuperar, já vamos dar uma chamada de atenção também nesse departamento médico do Corinthians, tá? Comentem, porque eu quero saber sua opinião sobre escalação, quem que vocês trocariam, e se tudo isso que eu falei, se tem algum contexto de verdade para vocês ou não, tá? Comentem aí, fiel. Vamos passar aqui para as próximas informações do nosso Coringão, vamos falar sobre Names Rights um pouquinho, fiel, porque tem muita informação, como eu sempre disse para vocês aqui, tá? Não vou ficar repetindo que eu só falo que a minha informação é única, que é R$1 bilhão, e que outras pessoas ficam trocando valores todos os dias, não é isso.
que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Hoje estão falando aí que o Corinthians podem fechar, é o que a maioria fala, em 700 milhões de reais, os naming rights do Corinthians. Pode ser a Betano, pode ser uma nova proposta da Hypera, que não tem multa contratual para pagar, pode ser outra empresa, pode ser aquela Bet9 que eu falei para vocês que está negociando, até hoje não descobriu não, pode ser qualquer uma, pode ser o bar do Zezinho aqui da esquina, qualquer um. A grande questão é que se o Corinthians fechar 700 milhões de reais, é um valor totalmente pífio para aquilo que o Corinthians entrega de, vamos dizer assim, de visibilidade para qualquer empresa. É um valor completamente patético o Corinthians fechar os naming rights a valor de 700 milhões de reais. Se o Corinthians fechar, vamos ser bem sinceros, não sabe trabalhar os Maristabile e quem está negociando junto com ele. E volto a repetir, o Augusto Melo não é presidente para o Corinthians. Nunca foi, depois de tudo que fez. Mas era um cara que sabia trazer recursos e negociar, tá? Porque se ele tivesse lá, não fecharia 700 milhões, isso eu garanto para vocês, porque ele sabe trabalhar com a marca. Não estou defendendo, tá, fiel? Já saiu do Corinthians, graças a Deus. Mas temos que saber trabalhar e valorizar as negociações do Corinthians. Ah, é 700 milhões seu acordo final? Um exemplo, tá? É 700 milhões? Então beleza, a gente não vai fechar. Não fecha com ninguém, deixa lá. Vai deixando, deixa o tempo passando e a multa contratual da Hypera farm diminuindo mais. Não fecha, porque o valor é patético. Hoje, a Neoquímica Arena, considerada ainda a Neoquímica Arena, tem que fechar, meu irmão, no mínimo R$1 bilhão. Olha o tamanho do Corinthians, olha a visibilidade que o Corinthians entrega. É muito grande, é a maior do Brasil a visibilidade do Corinthians. E a gente pode tirar grandes exemplos disso, corintianeiro, mas como assim? Qual que é o seu ponto de vista sobre visibilidade? Fiel, visibilidade é a mesma coisa da vitrine. É um time que tem, vamos dizer assim, a Arena Betano, um exemplo. É uma coisa surpreendente de recursos que traz você colocar o nome da sua empresa no estádio do Corinthians. O mundo inteiro vai ver. Isso chama visibilidade. A mesma coisa da vitrine. Quem que foi Pedrinho aí? Aquele Pedrinho que não foi pro Zenit não, que hoje foi vendido a 220 milhões de reais, o Corinthians não recebeu nada. O Pedrinho lá que a gente vendeu por 115 milhões pro Benfica. Quem que foi Pedrinho na fila do pão? O que o Pedrinho jogou de bola? Foi pro Benfica realizando uma das maiores vendas do Corinthians pro Benfica. O William, filho do Terrão, jogou um pouquinho aqui e foi pro Chelsea. Jogou bem um pouquinho e foi pro Chelsea. O Paulinho foi parar lá no Barcelona, merecidamente, claro. Mas muitos jogadores do Corinthians destacam um pouquinho e já vai para fora, porque a sua vitrine é muito grande. Se destacar um cara lá no Mirassol, ele vai ter que jogar muita bola, meu irmão, para ir para fora. No Corinthians não, o cara começa a destacar um pouquinho e já vai para fora, porque a vitrine é muito grande. E não seria diferente você colocar a marca da sua empresa no estádio do Corinthians. Logo, logo, ela se expande cada vez mais, tá, fiel? Por que que o Corinthians, com todos os casos que teve em páginas policiais, as empresas estão arrancando o cabelo uma da outra para vir patrocinar o Corinthians? Por causa da visibilidade, que ela é muito grande, não interessa se está em páginas policiais ou não. A visibilidade do Corinthians é gigante. E teve youtuber aqui que disse que as empresas não estavam querendo patrocinar o Corinthians por causa de tudo que aconteceu, de estar em páginas policiais. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão, tem umas informações que não dá para escutar, é sério, não dá. As empresas estão se matando para ter a oportunidade de ser patrocinadoras do Corinthians, tá? Podem confiar na informação do corintianeiro, que ela é totalmente verídica. Então, se for fechar 700 milhões, não fecha. Deixa lá até aparecer uma empresa que pague R$1 bilhão. E as informações minhas continuam as mesmas, tá? Corinthians trabalha na hipótese de fechar a R$1 bilhão. Se fechar 700 milhões, ainda mais que a Hypera, que fechamos a 300. Para a época, mas olha quanto tempo passou. 700 hoje aí para os names do Corinthians é uma marca totalmente patética, na minha humilde opinião. Comentem porque eu quero saber. É a mesma coisa da negociação patética e horrível que o Corinthians fez com o estacionamento, tá? A mesma coisa. Como assim, corintianeiro? O Corinthians vai ganhar 30% de tudo que é arrecadado do estacionamento. Cara, mas o estacionamento é seu. Se você tem um estacionamento num ponto estratégico da sua cidade, tá? Não sei onde você mora, vamos supor que uma cidade grande aí, acima de 200 mil habitantes, tá? Que já é considerado cidade grande. Tem um estacionamento num ponto top da cidade, num ponto totalmente estratégico, num centro badalado. Eu vou pegar o seu estacionamento, você vai pegar e vai alugar para alguém, para você ganhar 30% daquilo que ele fizer? É totalmente ridículo o que o Corinthians está fazendo. Ah, corintianeiro, mas tem multa contratual.
Mas essa multa contratual, não lembro os valores agora, se você puder falar aí para mim nos comentários, mas é um valor patético considerado aquilo para o futebol. Tá? Para o futebol é um valor patético. Se o Corinthians paga a multa do estacionamento e assume o estacionamento 100%, o Corinthians arrecada muito mais, porque o estacionamento do Corinthians é uma máquina de realizar grana, fiel. Porque a fiel torcida lota todas as vezes o estádio, todas as vezes o estacionamento da superlotação. Então para que você vai arrendar para você receber 30% só do que ele arrecada? Ah, para você não dar uma manutenção? Para você não trocar um refletor? Para você não asfaltar um asfalto se ele arrebentar lá, se ele estourar? Para você não colocar ali 10 funcionários para trabalhar no estacionamento grande? Não faz sentido nenhum, na minha humilde opinião, o Corinthians deixando aí de ganhar dinheiro por conta de negociações ruins, e isso realmente prejudica bastante o nosso Corinthians, tá, fiel? Então vamos aguardar para mim trazer mais informações para vocês hoje na parte da tarde, tá? Não podemos esquecer que o Corinthians vai jogar 9 horas, como eu disse para vocês, e aí mesmo com todos os desfalques, é de suma importância que o nosso timão vença para conseguir pontuar no Brasileirão, porque precisamos pontuar sim, tá, fiel? Precisamos pontuar e muito. Seguimos também no Transferban, só para atualizar vocês, tá? Corinthians tem planejamentos para pagar? Tem. É que eu vou trazer para vocês no vídeo da tarde aqui no Corintianeiro e também aí muito mais informações na parte da tarde no Corintianeiro 2.0 para vocês. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!